Meu nome é Vitor, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de letras, de literatura pela UERJ, sou professor, sou escritor, sou pintor e sou favelado. Bom, a minha história começa no final da década de 90, quando eu nasci e me criei na favela de Nova Holanda, que faz parte do complexo de favelas da Maré. É considerada hoje em dia como uma das localidades mais perigosas do Rio de Janeiro. E desde pequeno eu me deparei com situações de muita dificuldade de estudo, de acesso a coisas que para mim são consideradas privilégios de outras pessoas. Eu nunca estudei um mês inteiro no colégio sem precisar correr de um tiro, enfim. Isso são questões que desde a infância foram postas para mim como ocorrências diárias, sabe? E desde então estudar para mim sempre foi um gosto. A minha mãe, ela sempre me impulsionou para o estudo como muitas mães faveladas fazem com seus filhos. Desde pequena, minha mãe me presenteava com livros porque ela achava que os livros são portas de entrada para o estudo e para que a pessoa tome um gosto pelo estudo. E de fato eu acho que ela acertou. Eu fui tomando um gosto pelo estudo, fui me formando enquanto leitor, ainda que a minha mãe não fosse leitora. Eu sou o único leitor, bem dizer, da minha casa hoje em dia, a única pessoa que estuda. Eu sou o segundo da minha família a cursar o ensino superior. A minha tia, há pouco tempo, irmã da minha mãe, ela concluiu os seus estudos superiores, fez pedagogia pela UFRJ, e hoje eu sou o segundo da minha família, o primeiro da minha geração a cursar o ensino superior e a me formar quase. O gosto pela profissão de professor veio desde muito cedo, já nas brincadeiras da infância e tudo mais. E também pelo fato da minha própria tia ser uma professora. Ela já trabalha há algum tempo nessa área e eu sempre tive esse gosto pela profissão. No ensino médio eu cursei o ensino médio normalista, né? Fiz uma formação de professores e já bem jovem, com meus 15, 14 anos, eu já tinha para mim que eu queria ser professor. E aí na faculdade eu fiquei em dúvida ainda entre jornalismo, arquitetura e acabei optando pela letras mesmo por conta de gostar já da profissão de professor. Para eu cursar a minha universidade, para eu fazer a minha faculdade, eu precisei de muita coisa e ainda preciso. Diariamente a gente enfrenta essa cidade, muitas vezes a gente não ganha, muitas vezes a gente acha que ganha. Quando a gente não ganha, a gente fica impedido de voltar para casa, a gente vai para a faculdade tendo que enfrentar o próprio local onde a gente mora e correr certos riscos, alguns deles riscos de vida mesmo. Como, por exemplo, o de morrer na porta de casa, sabe? É meio difícil, é bastante difícil você ter que sair da sua própria casa com um risco de vida na sua porta para poder dar-se o direito de estudar, porque ele não é assegurado a você como garante a nossa Constituição, que diariamente é desrespeitada. E desrespeitando a ordem que se criou na cidade, eu saio da minha casa todos os dias para estudar, ainda que a minha faculdade esteja fechada hoje por conta do desmonte do Estado. Existem espaços públicos criados lá na Maré, onde eu moro, e que são favoráveis aos estudos, e é para lá que eu vou. Funcionam como uma espécie de refúgio a essas pessoas que desrespeitam o caos diário da cidade. Bom, hoje eu estou prestes a me formar na faculdade. Alheio a tudo isso que acontece na cidade. Por exemplo, para chegar aqui hoje eu precisei enfrentar uma série de coisas,
Ontem, por exemplo, eu estava tentando estudar até que acabou a luz no meio de um tiroteio, e assim a gente vai tentando, né, conquistar o nosso lugar. Esse espaço que a gente está aqui agora, que é o IFIX, onde eu tenho alguns conhecidos que vêm lá da Maré e que também enfrentam coisas semelhantes e até piores que as minhas, para conseguirem estudar e garantirem o seu lugar que conquistaram na universidade. Enfim, eu trabalho como professor já há uns 3 anos quase. Eu comecei a dar aula muito jovem, eu tenho 21 anos só. Comecei a dar aula com 19 anos. Eu comecei dando aula de espanhol, que foi a língua estrangeira, foi a primeira língua estrangeira que aprendi, a única que digo que sei, porque as outras ainda estou aprendendo. E o espanhol foi a minha porta de entrada na área da profissão, né? Nessa profissão de ser professor. E desde então me apaixonei pela sala de aula, já estou aí há 3 anos, ainda que com muitas dificuldades, porque ser professor é ser extremamente responsável, já dizia uma professora minha, e existe uma série de responsabilidades que o professor tem que assumir. Mas eu encaro a profissão como uma diversão também, sabe? Quando eu entro na sala de aula, eu penso que estou entrando num palco, e ali quem tá não é o Vitor, o estudante, o que luta diariamente contra a cidade, sabe? É um personagem que eu crio e entro, mas esse personagem ao mesmo tempo tem muito de mim também. E é isso que eu tento passar para os meus alunos, sabe? Hoje em dia, eu não dou aula de espanhol, comecei a dar aula de língua portuguesa, e é estranho porque eu tenho bastante afinidade com a língua portuguesa, mas demorei muito a dar aula de língua portuguesa. Durante esses 3 anos eu dei aula apenas de espanhol, e só agora comecei a dar aula de língua portuguesa. E é igualmente excitante e desafiador, sabe? Sempre quando você entra na sala de aula e tem um público novo, é como se um ator entrasse no palco e visse um público totalmente diferente. E a gente vai se adequando a essas realidades e vai conhecendo mais do outro e de nós mesmos. Enfim, eu espero continuar, eu espero seguir, eu espero que as pessoas que são da Maré e as pessoas que são de outros espaços periféricos consigam conquistar os seus espaços também, porque eles são conquistados com base em muita luta diária, sabe? Muitas vezes a gente acha que está sozinho, porque o ambiente acadêmico, o ambiente profissional é extremamente competitivo, mas a gente também encontra muitas amizades nesse caminho, e é isso que faz a gente ter um pouquinho de força para seguir, sabe? Eu espero que não só o que eu produza enquanto professor, mas enquanto escritor, enquanto artista, contribua não só para mim, mas para que outras pessoas com histórias que tenham pontos semelhantes aos meus possam ver que a luta vale a pena e que só ela é que muda a nossa vida.